Fala pessoal do oitavo ano do Edir, tudo bem? Vamos hoje então para a explicação da nossa aula do Centro de Mídias, tá? Então a aula basicamente ela está falando sobre as formas econômicas da América, ou seja, o que se fizeram para fazer com que essa economia ela funcionasse de fato, o que foi feito para isso, tá bom? E aí a gente vai focar mais a questão do Brasil, lembrando que o Centro de Mídias está trabalhando muito a questão da história brasileira, tá bom? Essa parte da colonização e das formas econômicas. Uma das coisas que a gente tem que entender é o seguinte, galera. No Brasil, a gente vai ter no início, nessa parte, no período dos bandeirantes, lá pelo século XVIII, a gente vai ter três tipos de economias distintas, tá? Quais são elas? Então, o primeiro ponto é o açúcar. O Brasil ele vai começar a ter uma economia com a venda de açúcar. Naquele período, o açúcar era um elemento muito rentável, gerava muito dinheiro. Só que, além do açúcar, eles vão começar a buscar o ouro. Vai ser uma busca incessante pelo ouro. Na última aula, nós vimos o quê? A gente conversou um pouquinho que de imediato não foi encontrado ouro, né, em grandes quantidades. E aí eles começaram a contratar os bandeirantes para pesquisar aí no interior do Brasil se conseguiam se achar mais ouro, tá bom? Então a gente teve o açúcar, o ouro e também no decorrer desse desbravamento, né, dessas idas dos bandeirantes, nós tivemos as drogas do sertão, que são especiarias. São produtos que existem aqui e que não existiam na Europa, que custavam um alto valor, certo? Mais especificamente, o Centro de Mídias hoje, o professor ele vai focar na questão do ouro em si, tanto que ele inicia a aula falando da expressão Santo do Paulo. O que acontece então, pessoal? As idas dos bandeirantes, de fato, eles conseguiram encontrar grandes quantidades de ouro. Só que a quantidade de ouro era tão grande que o que acabou acontecendo? Portugal estava tendo prejuízo ao invés de lucro. Aí vocês vão me perguntar, como é que eu tenho uma quantidade de ouro grande e eu tenho prejuízo ao invés de lucro? Vai ser o seguinte, galera. A fiscalização portuguesa em relação ao ouro estava ficando muito complicada. Por quê? Eles encontravam em pequenas pepitas ou pó de ouro, que é o microscópio, é como se fosse uma aneinha, vamos pensar assim, certo? E aí não tem como você fiscalizar isso por ser muito pequeno. Então Portugal, o Brasil tinha uma grande quantidade de ouro, existiam relatos de descobertas disso, só que esse ouro não estava indo de fato para Portugal. E aí o que acabou acontecendo? Portugal acabou aplicando impostos e leis para evitar esse comércio, vamos dizer assim, ilegal de ouro, tá? Então o que vai acabar acontecendo? Você vai ter várias revoltas que o professor cita, tá? Vão existir várias revoltas devido à questão do ouro no Brasil. Num ponto, porque a metrópole de Portugal não está recebendo o que de fato ela teria que receber, e do outro lado, os brasileiros por estar que eles querem ter esse ouro para si, tá bom? E aí o que acontece? As revoltas elas vão acontecer porque Portugal vai ficar aplicando várias e várias leis rígidas para tentar controlar esse ouro, tá? Então uma delas é a Carta Régia. O que acontecia isso? Ele começou a extinguir vários cargos. Lembra que a gente trabalhou das capitanias hereditárias e tudo mais? Saída dos capitães, dos donatários, né, que eram os donos das capitanias hereditárias, passa a ter um governador. Esse governador, ele vai meio que governar, óbvio, né, mas ele vai governar grande parte das capitanias hereditárias. Então vamos pensar assim, numa região tinha 5 capitanias hereditárias, agora com o governador vai ser um cara para governar essas 5, certo? Não vai ser cada capitania com governante, vai ser um para governar 5. E consequentemente esse cara era português, por quê? Os portugueses estavam fechando o cerco para manter o ouro próximo deles e eles terem lucros. E aí, colocando uma pessoa portuguesa para governar essas capitanias, esses locais onde estão tendo ouro, é óbvio que eu vou ter uma condição melhor. É óbvio que eu vou conseguir lucrar com esse ouro, porque o cara me representa e eu vou ter vantagem em cima disso, certo? Além disso, o que acabou acontecendo? Existiu a Revolução de 1728, tá? Que basicamente era uma briga sobre o imposto que era aplicado sobre o ouro. Então, qual foi a ideia de Portugal? Como o ouro ele vinha em pepitas, ou então o pó de ouro, o que eles faziam? Então, todo ouro adquirido era obrigado a passar por uma casa de fundição. O que é uma casa de fundição? Eles vão pegar esse ouro, vão derreter esse ouro, transformar em barras de ouro com o brasão oficial de Portugal, e a partir daí eles vão tirar o imposto cobrado que
por toda a quantidade de ouro que as pessoas tinham que trazer para a casa de fundição, 20% ficava para Portugal. O nome desse imposto era chamado quinto. Então, de todo o ouro, a quinta parte ficaria para Portugal, certo? E aí, o que acontecia dentro disso? Por que se geraram revoltas, pessoal? Porque o ouro, então, ele não tinha um livre comércio. Ou seja, eu não conseguia, consegui lá umas pepitas de ouro, eu vou revender. Não, no Brasil não. De maneira legal você não conseguiria fazer isso. Você tinha que pegar, levar para uma casa de fundição de Portugal, você tinha que pagar para fazer essa fundição e além disso você tinha os 20% do ouro em barras que era retirado. Isso vai fazer com que você tenha uma série de revoltas, certo? E aí vai entrar no que o professor disse no começo da aula, o tal do santinho do pau oco. O que significa isso? Então, uma das formas de... Como os portugueses eles são extremamente religiosos, então existia uma questão muito... um respeito muito forte às imagens de santos católicos. Então, qual foi a estratégia do pessoal? Então, eles pegavam esses santos católicos, tá, que geralmente eram feitos de madeira, e faziam eles oco, de maneira oca, ou seja, não tinha nada dentro. Então eles faziam uma espécie no santo, uma espécie de porta secreta no qual eles colocavam esse ouro e comercializavam de maneira ilegal. E aí não tinha como os portugueses verem isso, porque eles olhavam no momento e eram imagens de santos. Mas na verdade os santos serviam somente para transportar esse ouro de maneira ilegal. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.